Janine, você está com o microfone fechado. Áudio. Bom dia, meu nome é Janine Zampronho, eu sou professora aqui no Instituto Federal do Espírito Santo, na Coordenadoria de Engenharia Sanitária e Ambiental, e a gente está participando desse projeto junto com os alunos, e esse vai ser o nosso primeiro ciclo de capacitação. Então, sejam todos bem-vindos, espero que aproveitem, e no que a gente puder, a gente vai colaborar, ok? Boa apresentação e bom aproveitamento para todos. Bom dia, eu sou Camila Viana, eu sou estudante de Engenharia Sanitária e Ambiental no IFES. Pode falar, Carlinha. Olá, bom dia, eu sou a Carla e também sou estudante de Engenharia Sanitária e Ambiental no IFES. Espero que todos aproveitem a capacitação. Bom, então vamos começar de fato, né, a nossa capacitação. O nosso primeiro tema, né, é segurança hídrica, que começa hoje comigo com a Carla pela manhã, e como foi dito pelas professoras, à tarde teremos uma palestra com o Dr. Beranger Araújo, de 1h30 às 3h30. Ainda esse ano, nós teremos outros 4 temas, que ainda não temos data definida, que será divulgada, né, daqui a um tempo, e ele vai seguir essa ordem. Uso e ocupação do solo e seus impactos nos recursos hídricos. Gestão local de desastres naturais, práticas para uso racional da água e instrumentos e políticas públicas em recursos hídricos. Bom, mas entrando agora, né, no nosso assunto de hoje, que é segurança hídrica, a gente precisa primeiro fazer um conceito, né? O que seria a segurança hídrica? Bom, de acordo com a ANA, né, que expõe isso na Conjuntura de Recursos Hídricos do Brasil de 2021, a segurança existe quando há disponibilidade de água, tanto em quantidade quanto em qualidade suficientes para a prática de atividades econômicas, o atendimento necessário para necessidades humanas e para a conservação dos ecossistemas aquáticos. E ele ainda deve estar em um nível aceitável de risco em relação às secas e às cheias. E esse conceito, né, está de acordo com o que foi definido pela ONU, né? Mas o que pode afetar, né? Quais são os fatores que podem afetar essa segurança hídrica, trazendo uma vulnerabilidade hídrica? A gente trouxe algumas faces, né? Como o aumento dos usos, a infraestrutura hídrica e gestão insuficientes e eventos climáticos. E juntos eles acabam formando um balanço hídrico desequilibrado. Porque, por exemplo, o aumento dos usos que causa equilíbrio. Quando a demanda é maior do que a oferta, isso vai causar um desequilíbrio. Eventos climáticos também, inesperados, acabam alterando tudo aquilo que já é esperado, né? Eu acho que eu posso citar aqui a seca que está acontecendo agora na Amazônia, que está bizarro, né? Ninguém esperava uma seca tão forte como está tendo agora, o que acabou causando um desequilíbrio. E isso justifica, né, a necessidade de planejar, de fazer um plano de segurança hídrica, num contexto de aumento de demanda, em razão do crescimento populacional urbano, em função das crises hídricas vista no país nos últimos anos. Então, a gente chega, né, no Plano Nacional de Segurança Hídrica, que foi desenvolvida pela ANA, a Agência Nacional, né, de Águas, em conjunto com o Ministério do Desenvolvimento Regional, que tem como objetivo assegurar ao país um planejamento consistente e integrado de infraestrutura hídrica, com natureza estratégica e de relevância regional para a redução dos impactos de secas e cheias
com um horizonte que vai até o ano de 2035. Dentro desse plano, são identificados obras, estudos e projetos necessários para viabilizá-las, como também lacunas de conhecimento das áreas de baixa segurança hídrica, para as quais foram propostas ações específicas, né? E de tal forma, esse plano passa a ser um instrumento fundamental de tomada de decisões dentro desse sistema de segurança hídrica. Aqui no estado, né, pensando de uma forma mais regional, também é necessário uma organização e a implementação de um plano estadual de segurança hídrica, já que ele se enquadra também como fundamento, né, da política estadual de recursos hídricos. E acaba sendo um importantíssimo instrumento para esse planejamento, né, em âmbito estadual. Aí, como eu citei, né, a Política Estadual de Recursos Hídricos, de onde surgiu? O que seria a Política Estadual de Recursos Hídricos? A Política Estadual de Recursos Hídricos é uma lei estadual de número 10.179, que foi implantada em 2014, certo? E essa lei estabelece normas gerais sobre a política de recursos hídricos e o sistema integrado de gerenciamento de recursos hídricos do Estado. Entre suas diretrizes, fundamentos e objetivos, é de suma importância a gente trazer aqui, né, para a nossa capacitação, os instrumentos que se encontram no capítulo 4, artigo 6, né, dessa política, dessa lei, que no total são 8 instrumentos, mas aqui nós vamos nos aprofundar no primeiro instrumento, que é o Plano Estadual dos Recursos Hídricos, e no segundo, que são os planos de bacia ou região hidrográfica. Aí, falando um pouco agora sobre o Plano Estadual de Recursos Hídricos, ele foi um documento desenvolvido, né, pela AGE, junto a especialistas do consórcio de empresas contratadas. Ele foi implementado em 2018. E o plano estadual, ele é um planejamento a longo prazo. Possui metas com prazo até 2038 e visa fundamentar e orientar sua implementação, formulação e seu gerenciamento. E considerando os múltiplos usos de água, ele também orienta a utilização racional e integrada desses recursos hídricos. Também contribui para a proteção das áreas ambientais, o que inclui nessa proteção, né, a preservação, a conservação e a recuperação, e visa garantir em quantidade e qualidade, por meio de metas e propostas de ações, a necessária disponibilidade das águas superficiais subterrâneas, seja para a gente, né, agora, nossa população atual, quanto para as futuras gerações. Um fato muito importante é que aqui no estado nós temos esse painel de monitoramento, o SISPLAN, que é o sistema de monitoramento da implementação dos planos de recursos hídricos, que tem como seu principal objetivo monitorar a implementação das metas e ações que foram definidas dentro do plano de recursos hídricos. Ele foi desenvolvido pela GER também, e esse sistema é de extrema importância, pois possibilita uma maior transparência sobre as ações que estão sendo realizadas, né? É muito fácil você ter acesso, só entrando no Google, qualquer um tem acesso e consegue ver como está a situação atual. Aí aqui, né, a gente trouxe um recorte desse painel e podemos ver que tem uma quantidade de 58 metas, né, estabelecidas e de 224 ações, sendo que, se olharmos no quadro abaixo, apenas uma foi concluída,
29 não foram iniciadas e estão em atraso, 15 estão em execução e em atraso, e 9 estão em execução no prazo. Ou seja, ainda temos muito que caminhar, né? Precisamos prestar atenção na implementação e como está sendo monitorado e implementado. E aqui a gente entra no segundo instrumento, né, da Política Estadual de Recursos Hídricos, que é os planos de bacias hidrográficas, que tem por finalidade fundamentar e orientar a implementação de obras e programas. E é um documento também de longo prazo, que tem um horizonte de 20 anos. Entretanto, é observado que o acompanhamento e implementação desses planos é um grande problema, como acabei de falar, né, na questão desses planos. E tem, né, essa necessidade de avanços nesse âmbito, tanto pelos comitês quanto pela AGE, no acompanhamento e nas discussões de cumprimento dessas metas, porque se essas metas foram decididas, né, estão no plano, precisamos chegar até elas, né? Aqui trouxemos um mapa do Estado, com todos os seus 14 comitês de bacia, e que na sua grande maioria possui planos de recursos hídricos. Entretanto, no CISPLAN, somente temos monitoramento de 5 delas, que são elas, a Itapemirim, a Itaúnas, a Rio Novo, a São Mateus e a Itabapoana. Mais uma vez, indo na tecla de que precisamos de um maior monitoramento e discussão sobre o porquê isso está acontecendo. Aí aqui reafirmando, né, a importância nacional desse assunto da segurança hídrica. Em 2022, o Tribunal de Contas da União ele publicou a primeira edição, né, da lista de alto risco, que eles apontaram 29 áreas onde foram identificados riscos que podem comprometer tanto a qualidade dos serviços ofertados pelo governo, quanto a eficácia das políticas públicas. E a segurança hídrica está, né, no meio dessas 29 áreas. O que mostrando, mais uma vez, o quanto esse assunto está presente nos dias atuais, o quanto ele deve ser discutido e o quanto ele é importante, tanto para agora quanto para gerações futuras. E também não podemos esquecer de falar que não só nacionalmente, ele é de extrema importância internacional, né? Porque ele vai de acordo com os objetivos de desenvolvimento sustentável. Principalmente, lógico, a sexta, né? O sexto objetivo, que é água potável e saneamento, que fica até um pouco óbvio, né? Mas eles estão todos interligados a vários outros ODS, como a Fome Zero, que para produzir comida a gente precisa de água, saúde e bem-estar, o tanto de doenças esqueci a palavra, por meio hídrico. Obrigada. Vinculação hídrica, que a gente acaba sendo acometido, a vida na terra, a vida terrestre, a vida no mar, tudo é relacionado à água, né? Então, é importante salientar também a importância internacional desse assunto e como ele está interligado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Mas foi falado, né, do Plano Nacional de Segurança Hídrica, mas como que eles chegaram, né? Como que foi feito esse planejamento, né? E acabou sendo através do Índice de Segurança Hídrica, que ele é dividido, né, em 5 graus, que vai do mínimo ao máximo, passando por baixo, médio e alto. E a partir dele pode ser estudado qual o melhor planejamento para cada região, de acordo com o seu grau. E como que é calculado, né, esse índice? Ele é dividido em 4 dimensões.
são elas a dimensão humana, a dimensão econômica, a dimensão resiliência e a dimensão de ecossistêmicas, que nós iremos adentrar um pouco, vou falar um pouquinho de cada um para vocês, para a gente tentar entender melhor como que chega nesse índice geral de segurança hídrica. Começando primeiro, né, com a dimensão humana, bom, ela avalia a garantia da oferta de água para abastecimento de toda a cidade do país, buscando quantificar a população exposta a maiores riscos de não atendimento e identificando regiões críticas. Como o país, em sua grande maioria, é formado por população em área urbana, para essa dimensão se restringe a avaliar o abastecimento de água urbano por município e leva em consideração esses dois indicadores, o abastecimento da população urbana e o percentual de cobertura de rede de abastecimento urbano. O percentual, ele acaba sendo, né, o grau que a população tem acesso à água, e o abastecimento ele é realizado com base na disponibilidade hídrica dos mananciais superficiais e subterrâneos, utilizados para o abastecimento da população e na sua capacidade de atendimento às demandas. Aqui a gente traz uma dimensão geral, né, mas chamando sempre atenção para o Estado, né, para o Espírito Santo, e nós podemos ver que esses índices, né, de dimensão humana, no Estado ele é meio que diverso, né? Mais para o sul ele está no máximo, mas vindo para a Grande Vitória ele fica no médio, subindo para o norte você acaba tendo uns pontos de baixo e mínimo, mostrando essa diferença, né, de regiões, mesmo sendo no mesmo estado, tem uma grande diferença de dimensão e de cálculo, né, de como é cada município. Aqui a gente traz, né, o índice de atendimento total de água do Brasil, que está em 84%, e do Espírito Santo, que está 84% também, né? Porém, é bom, mas ainda não é excelente, porque temos que pensar na universalização, né, da água, que tem como meta agora 99% de atendimento de água para toda a população. Podemos ver abaixo, né, que alguns municípios aqui do estado já chegaram nessa universalização, mas como o estado como um todo ainda não chegou nem dos 90%, né, a gente tem muito que caminhar ainda e temos que sempre ficar prestando atenção nisso. E também tem um consumo médio per capita, que o aqui do estado está maior do que o do Brasil, e também tem umas disparidades, como o consumo per capita de Jaguaré, né, que chega a 548 litros habitante dia, que é um número que te chama bastante atenção, né? Chega que ele é bem expressivo e chama bastante atenção quando olha nessa perspectiva. Aí entrando agora na dimensão econômica, ela está relacionada à garantia de água para os setores agropecuário e industrial, e ela busca a valoração dos riscos dos setores econômicos, que fazem uso, né, desses recursos hídricos no território nacional. E para o seu cálculo, são considerados dois indicadores, que é a garantia de água para atividade industrial e a garantia de água tanto para a pecuária quanto para a agricultura. E sempre buscando a valoração do risco de não atendimento da demanda de cada setor, dos três setores, né? Aqui, trazendo mais uma vez esse panorama geral e trazendo, né, desculpa pela imagem borrada, a gente fez o nosso melhor. Mas podemos ver, né, que o Espírito Santo, lá no sul, ele está com um índice muito bom, está no máximo, só que a partir do momento que você vai subindo para o norte,
ele vai descendo, vai para o médio, vai para o baixo, chegando a ter uma grande área lá no norte com a dimensão econômica no mínimo. E é interessante, né, ver essa diferença do norte para o sul do estado, que basicamente em todos os mapas tem essa diferença do norte para o sul. E aqui a gente tem, que a Ana, né, disponibilizou para a gente, a evolução dos usos setoriais da água no Brasil. E nós podemos ver que a irrigação é, de longe, a que faz o maior uso, né, da água, chegando a ser o dobro do abastecimento urbano. E a irrigação, junto da indústria e da pecuária, eles fazem juntos o maior consumo de água na matriz brasileira. E ficando ali como último, pequenininho, a mineração e logo depois o abastecimento rural. Entrando agora, né, na terceira dimensão do índice de segurança hídrica, chegamos na dimensão ecossistêmica e ela sinaliza a vulnerabilidade de mananciais para o abastecimento humano e usos múltiplos. E é derivada da capacidade de manutenção de um estoque de água para os naturais e da exposição desse estoque a riscos ambientais advindos de fontes poluidoras de esgotos domésticos e jeito de mineração. Para essa dimensão, são considerados esses três indicadores, que são a segurança das barragens de rejeito de mineração e a quantidade e a qualidade de água adequadas para os usos naturais. E eles buscam mensurar condições minimamente saudáveis para o meio ambiente. Trazendo mais uma vez aqui o mapa do Espírito Santo, e eu acho que podemos dizer, né, que esse é o que o Espírito Santo fica mais homogêneo, né? Apesar de termos alguns pontos de índice de dimensão ecossistêmica, mais uma vez no norte, como médio, alguns pontinhos baixos, em sua imensa maioria, o Espírito Santo está como um grau de segurança máximo, né? O que é ótimo para nós. Mas ainda temos que prestar atenção nessa disparidade sempre do norte, como sendo um dos menores graus de segurança hídrica. Aqui nós temos também o índice de atendimento urbano, né, com redes de esgoto, que no Espírito Santo nós temos uma porcentagem de 65,2% desse atendimento urbano, porém, apenas... desculpa. Não, tá certo. Porém, apenas 73%, 73,2% desse esgoto é tratado, né? Isso do esgoto coletado, tirando aquela parte do estado em que não temos a coleta de esgoto. E por último, a dimensão de resiliência, ela apresenta o potencial dos estoques de águas naturais, tanto as superficiais quanto as subterrâneas, e as de águas artificiais do Brasil, e a sua capacidade de renovação pela precipitação. Para o seu cálculo, são usados os indicadores de sustentabilidade natural, do ponto de vista climático e hidrológico, sendo eles a reservação artificial e natural, o potencial de armazenamento subterrâneo e a variabilidade da chuva. Esse é um mapa, né, de dimensão que traz o menor grau, né? O estado inteiro está praticamente ou no médio ou no baixo grau,
salvo alguns pontinhos ali, que eu não sei se eu consegui ver, mas salvo alguns pontinhos que tem o alto, mas em sua grande maioria o estado está em médio e baixo. Ou seja, precisamos prestar atenção nessa dimensão e buscar sempre a melhoria dela. E aqui nós trouxemos uma informação, né, do quantitativo de massas de água. Ao total, no Brasil, nós temos um total de 240.899 massas de água, sendo elas 72,4% de artificiais, enquanto as naturais são 27,6%. E o Plano Nacional, né, ele já totalizou 166 intervenções recomendadas, entre elas obras, projetos e estudos, e 99 estão plenamente habilitados para execução até 2035. E uma delas está sendo realizada aqui no estado, que, como podemos ver no quadro, é a barragem de Pedra Bonita, que em dezembro de 2021 estava em elaboração de projeto, e a gente não achou uma informação mais atual, né? Mas, por enquanto, estamos assim. E agora que nós entendemos a importância da segurança hídrica, tanto como fundamento de gestão dos recursos hídricos, tanto na forma de indicadores e planos, nós identificamos algumas iniciativas que vêm sendo feitas em âmbito estadual aqui no Brasil. E nelas, nós identificamos pontos em comum, como etapas de elaboração, para que sejam feitas ações em segurança hídrica. Os estados que nós nos balizamos foram de Minas Gerais, o da Paraíba, a Bahia e o estado do Rio de Janeiro. Eles têm feito planos e programas de segurança hídrica. Bom, o primeiro ponto comum que nós encontramos foi a elaboração, etapa em comum, corrigindo, pela elaboração do plano de trabalho. A segunda, estudos e levantamentos diagnósticos. E a terceira, mapeamento das áreas prioritárias. E a quarta, a definição de ações estratégicas. E agora nós vamos destrinchar essas etapas a fim de trazer um maior entendimento sobre elas. E, primeiramente, a elaboração do plano, ela vai trazer um relatório do planejamento técnico e físico. Ela é fundamental para a definição da abordagem metodológica que vai conduzir as atividades, os prazos planejados também devem estar contidos nele, os recursos essenciais, a implementação e a constituição da equipe participante também são de extrema importância, e ele vai garantir que os objetivos e metas definidos sejam alcançados de uma forma mais eficaz e eficiente. Como etapa número 2, nós temos os estudos e levantamentos diagnósticos, que se justificam para a gente compreender a situação do estado ou região de interesse relacionado a esses fatores que implicam na segurança hídrica. A gente não tem como fazer o gerenciamento e propor ações de algo que a gente não sabe como está o estado. Então, nós temos que levantar dados e fazer diagnósticos para a gente conseguir agir de forma mais incisiva e conseguir implementar ações que realmente gerem a segurança hídrica de fato na região de interesse. Próximo. E agora nós vamos falar sobre alguns estudos que são normalmente realizados nesta etapa. O primeiro deles, a gente vem com o estudo de disponibilidade hídrica quantitativa, qualitativa, a demanda e também a identificação da vulnerabilidade hídrica dessa região. E a gente sempre tem que estar de olho no balanço e em potencial de produção de água e a quantidade demandada pelos diversos usos consultivos. Porque, afinal de contas, os usos da água e os usos consultivos, em termos de qualidade e quantidade, são uma prioridade, né? Nós também temos o levantamento de como os eventos críticos influenciam e geram impactos sociais e econômicos nessa região. A segurança hídrica está relacionada com a gestão do risco da falta do recurso, tanto ao excesso do recurso, que pode gerar graves impactos
sociais e econômicos. Quando nós partimos para os fatores que influenciam na qualidade da água, a gente fala que seriam fatores que exercem pressão e influência no sistema natural. Eles normalmente ocorrem pelo uso excessivo dos recursos naturais, como a água, alterações no uso do solo e lançamento de poluentes nos sistemas hídricos. Então, é de suma importância a gente identificar esses fatores para que a gente entenda a qualidade em que nós estamos encontrando os nossos mananciais. Como um próximo estudo, poderia também ser feito um estudo de uso e ocupação do solo, avaliação da conservação e restauração da biodiversidade e de serviços ecossistêmicos, principalmente o uso e ocupação do solo, onde nós temos um elevado crescimento dos centros urbanos e um aumento da impermeabilização dos solos, dessa região. Como um próximo levantamento, nós temos também que ter em mente a situação do saneamento básico. Como foi dito anteriormente, a gente visa a completa abrangência do sistema de saneamento básico. E ele também vai influenciar, ele também está relacionado à garantia do acesso adequado da qualidade da água, às necessidades básicas que nós temos para os seus usos. E como um outro estudo também, nós podemos fazer e deveríamos fazer um inventário de intervenções estruturais e não estruturais. Quando a gente fala de intervenções estruturais, a gente está falando de obras de infraestrutura que têm sido feitas para que nós caminhemos para um quadro de segurança hídrica. E as não estruturais, nós estamos falando da infraestrutura verde e principalmente as medidas de gestão que estão sendo feitas com os recursos hídricos. E como resultado desses estudos, levantamentos e diagnósticos, nós podemos conseguir mapas temáticos, vamos obter o entendimento e identificação de problemas e conflitos, ou determinação de possíveis pontos de atenção que podem vir a ser futuramente conflitos, e diagnosticar regiões com maiores graus de vulnerabilidade, entre outros resultados que pode se obter a depender da complexidade dos problemas encontrados na região a qual está sendo estudada. E com relação aos mapas, uma importante metodologia de avaliação dos territórios seria a sobreposição de mapas, que vai permitir uma análise integrada que integre os aspectos levantados e consiga-se fazer uma visualização conjunta dos dados que estão sendo avaliados, que estão sendo interpretados. Nós podemos ter a convergência de pontos em lugares onde temos vulnerabilidade hídrica, identificando os fatores que causam a vulnerabilidade. E ela é uma metodologia que ela parte do princípio onde nós vamos pegar mapas com temas correlacionados e vamos sobrepô-los com uma certa transparência para que se consiga visualizar todos os indicadores e parâmetros que tem a intenção de analisar. Bom, feitos os estudos e levantamentos, nós conseguimos fazer o mapeamento das áreas prioritárias. E elas vão ser basicamente a identificação das vulnerabilidades com relação ao balanço hídrico e aos sistemas de suprimento de água. Ela vai auxiliar na tomada de decisão e sobre o planejamento e implementação de medidas destinadas a ações de preservação, conservação e recuperação dos ecossistemas. E ela é uma opção estratégica que se justifica pela relação direta com as quatro dimensões da segurança hídrica e que essa proteção de áreas ela garante a preservação dos ecossistemas da água em nosso benefício. E a definição dos critérios para que se faça esse mapeamento, ela vai estar intimamente ligada com a etapa 2, na qual a sobreposição dos mapas é uma ferramenta fundamental para que a gente consiga identificar
elevados graus de vulnerabilidade relacionados a áreas precisas de intervenção. Indo para a quarta etapa, nós temos a definição de ações estratégicas, que vão definir ações estruturantes, mais uma vez, obras de infraestrutura, a exemplo de barragens, por exemplo, e não estruturantes, que seria a infraestrutura verde, e as medidas de gestão e gerenciamento dos recursos. E elas vão vir para que a gente garanta a oferta de água em quantidade e qualidade. E os exemplos que a gente pode trazer de ações que podem ser feitas, podem ser definidas, são bancos de projetos, planos de comunicação social e ambiental, realização de oficinas e eventos, entre outros. E completando o nosso fluxograma, a última etapa, que seria a quinta, é um resumo executivo do plano de segurança hídrica que foi feito. Mais uma vez, fazendo que pode ser um plano, um programa, ações, mas que essas etapas de elaboração, elas sempre vão ter que conduzir uma série de estudos. E esse resumo executivo, ele vai trazer para a gente o resumo, de forma eficiente, de tudo que foi feito anteriormente, para funcionar como um documento de referência, balizando as ações e sendo referência para tudo para a aplicação desse plano que foi realizado. E a gente chama atenção mais uma vez que a implementação do plano é muito importante, porque não basta a gente ter o plano apenas, e também não basta só implementar, a gente tem que monitorar para que todas as ações que foram definidas e propostas sejam cumpridas ao máximo. O microfone está cortado. Ah, tá dando para me ouvir agora. E pensando, né, na etapa 2, que a Carla explicou, de estudos e levantamentos, nós quisemos trazer um pouquinho dessa etapa aqui para a apresentação, dando um panorama do nosso estado, né, do Espírito Santo. Aqui nesse primeiro mapa, nós temos o atendimento total de água por município aqui no estado, e a gente pode perceber, né, que temos sim alguns municípios que estão próximos da meta, mais uma vez, né, de universalização da água potável de 99%. Temos sim alguns municípios que já chegaram lá, porém podemos observar no mapa que temos muitos municípios ainda com esse azul clarinho, que tem uma porcentagem muito pequena ainda desse atendimento de água potável. E, em contrapartida, trazendo esse atendimento total de água por comitê de bacia, ele tem uma visão diferente, né? Porque você olhando por esse mapa, você vê que a maioria dos comitês não que estejam ótimos, mas não tem tanto aquele azulzinho claro que a gente viu no mapa anterior. Então, ter esses diversos pontos de vista, né, de uma mesma dimensão, por exemplo, atendimento total de água, é bom para a gente ver que precisamos de várias informações para entendermos o geral, né? Que aqui, basicamente, mais clarinho, só um, enquanto os outros têm um azul mais escuro ou esse rosa-roxo, não sei o que é isso. E com isso, a gente tem uma ferramenta, né, um recurso, que é o Atlas Água, que é um recurso que a Ana, né, fornece para a gente, que ele contribui identificando as vulnerabilidades da produção e da distribuição da água nas cidades. E ele indica soluções para as demandas atuais e futuras para as sedes urbanas, considerando, né, o horizonte de 2035. E para o nosso estado, né, para o Espírito Santo, ele traz a informação
de que dos 78 municípios, 71 são abastecidos exclusivamente por mananciais superficiais e que tem como seus principais representantes os rios Doce, Itapemirim, São Mateus e Jucu. O Atlas Água, ele leva em considerações alguns indicadores, né? Para a eficiência da produção, ele leva em consideração a vulnerabilidade do manancial e também a vulnerabilidade do sistema produtor. Enquanto para a eficiência da distribuição, ele leva em consideração a cobertura com a rede de distribuição e o desempenho técnico da infraestrutura para o gerenciamento de perdas. Aqui a gente trouxe mais um recorte do site da ANA, que traz, né, mais informações. Podemos ver na esquerda que ele traz informações sobre todos os estados do país, mas focando aqui no estado, ele tem uma projeção, né, de aumento de população urbana, e ele também traz que a vulnerabilidade é alta, sim, aqui nos mananciais, porém o sistema produtor tem uma adequação, e isso acaba trazendo uma alta eficiência da produção de água. E também temos uma cobertura de 89,58%, com um desempenho de A2 nas perdas, o que também traz uma alta eficiência da distribuição de água, e isso tudo acaba trazendo, né, para o nosso estado um alto índice de segurança hídrica do abastecimento. O que é bom, mas como eu disse, né, como está aí para vocês verem, a vulnerabilidade é alta nos mananciais. Então, é bom, mas tudo dá para melhorar, procurando sempre a melhoria. Trazendo aqui, né, a disponibilidade hídrica superficial das unidades de gestão de recursos hídricos. Nós temos, né, nós temos sim uma unidade com uma disponibilidade hídrica boa, né, que está azulzinha, entre 6 e 6,3. Porém, a gente tem que prestar atenção nos de menor disponibilidade, né? Por isso que é importante fazer ter esses pontos de vista diferentes, porque a gente consegue dar mais atenção para essas unidades que estão com uma disponibilidade hídrica menor, pela necessidade mesmo, né? E aqui a gente trouxe também a disponibilidade hídrica de águas subterrâneas aqui do estado. Podemos ver que a parte azul do mapa, ela se refere a um aquífero de rochas sedimentares, onde há uma maior facilidade na extração e obtenção dessa água subterrânea. Enquanto o verde, ele está relacionado à rocha cristalina, onde há uma dificuldade maior de extração dessa água. Mas nós podemos observar também que as maiores disponibilidades hídricas estão na bacia estão na bacia Doce, na bacia de Itapemirim, que se sobressaem, né, como esse sistema de aquífero fissural. Podemos ver, né, no quadro, que a disponibilidade do Doce é o maior disparado, e ele calha de ser de cair nessa rocha mais cristalina, né? Um pouquinho mais difícil de fazer essa retirada. E aqui entramos na média de índice de qualidade da água, né? Série histórica do Espírito Santo. Nós podemos ver
que, de forma geral, né, nós temos uma média boa, temos vários pontinhos verdes pelo estado, porém, a gente pode perceber que aqui pela Grande Vitória nós temos uma concentração de médias, uma até péssima, né, de médias ruins para regular, que acabam batendo com os pontos de lançamentos pontuais de doméstico no Espírito Santo. Então, podemos ver que uma coisa está completamente relacionada à outra, o que nos leva a, mais uma vez, aqui um zoom, né, podemos ver as fontes de lançamento, né, de fluentes, podemos fazer essa relação e focar em certas áreas que são prioridades, né? Temos que resolver essas partes que são prioridades. E voltando também lá um pouquinho, né, nas ODS que eu falei sobre como a segurança hídrica afeta não só a ODS 6, mas também a outras, aqui nós temos um gráfico, né, de internações por doença de veiculação hídrica de 2019, que podemos ver que o Espírito Santo teve um grande índice, né, um grande número de internações, maior mesmo que do Brasil e do Sudeste, né, que é onde ele está inserido, e nós podemos fazer uma correlação com a população atendida por água e esgoto, que a coleta de esgoto ainda é muito baixa e a de abastecimento de água também. A gente precisa dar uma olhada nisso e procurar sempre a melhoria, porque a água envolve muitas coisas, né? Mariane, quer falar alguma coisa? Só complementando, né, que a meta de universalização do sistema de água é de 99%, como você já tinha dito, né, e que de universalização do saneamento, que é o esgoto sanitário, né, no ODS, é de 90%, que a gente ainda está carente de ações para a gente chegar nessa meta de universalização. E só retomando um pouquinho, mas associado a isso também, quando aquele gráfico lá do Atlas da Água traz a questão da vulnerabilidade dos recursos dos mananciais, está muito ligado à questão do tratamento do esgoto, né, que a gente ainda precisa caminhar muito com relação a isso, e está ligado também à questão da reservação de água para o abastecimento. São as duas grandes fragilidades quando a gente fala do manancial. Por isso, talvez naquele Atlas, a indicação da alta vulnerabilidade dos mananciais. Então, uma junção de coisas, né? Tanto a questão da reserva, né, para o abastecimento, quanto a questão do tratamento de esgoto, que a gente ainda tem muito ainda que caminhar para a gente conseguir chegar próximo à universalização e melhorar a questão da vulnerabilidade aí do manancial, tá? Era só para complementar, Camila. Ótimo, obrigada. Só complementando também, né, essa universalização tem como objetivo chegar nessas porcentagens até 2033, ou seja, temos mais 10 anos para conseguir alcançar essas metas. Antes, melhor, mas dentro do esperado, né, 2033. E a segurança hídrica, ela também envolve a segurança de barragem, porque hoje em dia, nós temos barragem para reservação de água, abastecimento, produção de energia, controle de eventos críticos, como as cheias, para receber rejeitos, e é de suma importância que essa barragem esteja em condições de manter sua integridade estrutural e operacional, de forma que sejam minimizados os riscos de incidentes ou acidentes relacionados. E isso vai levar à proteção também da sociedade do entorno e dos mananciais que estão próximos a barragens que podem oferecer algum risco. Então, nós temos a Política Nacional de Barragens, instituída pela Lei 12.334 de 2010. Ela vai trazer a garantia dos padrões de segurança de barragens, reduzindo a possibilidade de acidentes e regulamentando
as ações e padrões de segurança relacionados. Uma importante ferramenta é o Sistema Nacional sobre Segurança de Barragens, no qual ele vai reunir o cadastro das barragens e trazer informações importantes como informações de risco. Pode passar, por favor. E aqui nós encontramos no sistema cadastrados, ao todo, 635 barragens aqui no Espírito Santo. E elas são classificadas em dano potencial associado e categoria de risco. Primeiramente, o dano potencial associado, ele seria o dano que pode ocorrer devido ao rompimento, vazamento, infiltração no solo ou mau funcionamento dessa barragem. E é importante salientar que isso é independente da sua probabilidade de ocorrência. Ele avalia a potencialidade de dano e não a ocorrência de fato desse dano. Ele considera que isso pode acontecer a qualquer momento, então sempre seria potencial. E é muito interessante que nós temos um bom quantitativo de barragens que estão classificadas como baixo dano potencial associado, contando com algumas entre alto e médio e algumas que não foram classificadas. Quanto à categoria de risco, ele traz para a gente os aspectos da barragem que podem influenciar na probabilidade de um acidente. Seriam aspectos de projeto, integridade da estrutura, o seu estado de conservação, a operação e a manutenção e o atendimento do plano de segurança dessa barragem. E nós podemos perceber que mais da metade das barragens que nós temos aqui no estado, elas possuem de médio a alto risco, o que seria um pouco preocupante e que mostra a importância de se fazer um plano da segurança dessas barragens. Próximo, por gentileza. E esse plano de segurança, ele é um instrumento da Política Nacional de Barragens e Política Nacional de Segurança de Barragens, e o seu objetivo é auxiliar na gestão da segurança de barragens. E a gente pode ver que aproximadamente 95% das barragens não possuem plano de segurança daqui do estado. Mas, ao mesmo tempo, também é importante salientar que a maioria das barragens que nós temos instaladas aqui, elas estão ligadas à irrigação e não à mineração. E a segurança de barragens também é de suma importância para que a gente tenha, por exemplo, a garantia de reservação de água para abastecimento das nossas demandas e usos múltiplos. Agora pode passar. Obrigada. Aqui nós trouxemos a evolução dos usos múltiplos no estado desde 1970 e uma projeção até 2040, disponibilizado pelo Sistema Nacional de Usos Consultivos da Água, no caso a Base Nacional. E ele mostra para a gente que um dos usos que está sempre crescendo no nosso estado, então seria uma constante e um ponto de atenção, é a irrigação. Enquanto os outros, eles, claro que aumentam os usos, né? Porque nós temos crescimento da população urbana, crescimento industrial, entre outros, mas a irrigação, ela sempre está liderando esses usos. Que quando a gente também, quando a gente também analisa o uso pelas unidades de gestão de recursos hídricos, a gente percebe que as demandas captadas totais, elas são bem heterogêneas. A unidade do Doce, ela assim, é que tem a maior demanda do nosso estado, com total captado ali, correspondendo a mais de 50 mil litros por segundo, que é equivalente a praticamente quase 45% da soma estadual. E enquanto, em contrapartida, a Itabapoana já quase somente com 1% das demandas captadas daqui do estado. E o aumento dos usos, ele sempre vai ser
aumento dos usos e a garantia dos usos construtivos sempre vai ser uma constante na nossa sociedade. E que o seu aumento ele pode vir acompanhado de conflitos pelo uso da água mediante a disponibilidade que nós temos. E é necessário a gente sempre falar sobre os conflitos pelo uso da água. Em um âmbito nacional, as disputas e os conflitos pelo uso da água, eles estão mais relacionados a disputas territoriais em torno do seu controle e sua disponibilidade. E a importância da legislação, ela vem na arbitrarização desses conflitos, em que nós trazemos a Lei Federal número 9.433, de 1997, que prevê a arbitrariedade desses conflitos em 3 de seus artigos. Primeiramente, a gente tem o Sistema Nacional de Gerenciamento, o qual ele vai coordenar a gestão integrada das águas e ele vai arbitrar administrativamente os conflitos relacionados aos recursos hídricos. Em outro artigo, ele traz para a gente também competências relacionadas ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos. E ele tem a competência de promover essa articulação com o planejamento de recursos hídricos, com o planejamento nacional, regional, estadual e dos setores usuários. E ele vem também arbitrar esses conflitos como última instância administrativa. E nós gostaríamos de chamar a atenção para a importância da ação dos comitês de bacia nesses conflitos, porque eles basicamente vão ser a linha de frente, que vão arbitrariar em primeira instância administrativa esses conflitos. E, principalmente, aqueles em que há um interesse entre os setores dos usuários para serem considerados, que seria o abastecimento das cidades, irrigação, geração de energia, pesca, turismo, entre outros. Pode passar, por favor. Trazendo uma interpretação com o mapa da demanda captada aqui do nosso estado, que traz para a gente o balanço hídrico superficial por octobacias, a gente consegue identificar que em alguns locais as demandas superam a oferta hídrica. E é possível constatar que, em termos de balanço hídrico, algumas regiões elas se encontram num estado crítico, como a região norte do estado, com as unidades do Doce, São Mateus e Itaúnas, com índices de balanço hídrico superior a 100%. E outros trechos problema verificados são o litoral centro-sul, o litoral centro-norte, o litoral central e Itapemirim, com alto índice também de comprometimento hídrico. E esses aspectos, eles mostram a necessidade urgente de implementação de ações de gestão a serem desenvolvidas pelos estados, principalmente nessas unidades de gestão com o maior comprometimento hídrico. E com isso, nós também podemos relacionar com como que essas regiões vão lidar com a ocorrência de eventos críticos que nos acometem de tempos em tempos. Aqui no Espírito Santo, os principais eventos que nós temos representam potenciais impactos socioeconômicos e ambientais, normalmente estão relacionados a secas e a cheias. E, primeiramente, falando de um conceito da seca, ela estaria relacionada a uma deficiência em precipitação por um extenso período de tempo que resultaria num balanço de equilíbrio hidrológico e na escassez hídrica, com repercussões negativas nos ecossistemas e nas atividades. O conceito de cheias, ele está relacionado aos fenômenos naturais extremos, que podem ser provocados por precipitações moderadas e permanentes, ou por aquelas precipitações que são repetidas, mas que são de elevada intensidade,
como, por exemplo, quando eles falam que teve uma chuva torrencial. E os eventos, eles estão intimamente ligados com as situações de vulnerabilidade que ocorrem pela falta de atendimento ou pela falta de atendimento de abastecimento de água. Pode passar, por favor. E com isso, a gente está analisando o comportamento dos eventos críticos. No mapa, a gente percebe que, quando falamos de seca, há uma concentração de eventos na região norte do estado. Quando nós falamos de inundação, há a concentração da ocorrência desses eventos na região sul do estado. E analisando um pouco o regime de precipitação, a gente percebe que esses pontos que nós temos a maior ocorrência de secos e cheias, elas correspondem à precipitação, a média anual que nós temos. No norte, a precipitação média anual ela é menor, e no sul nós temos um maior índice de pluviosidade. E outro fator que comprova esses resultados e que mostra para a gente dados que precisam de atenção é o Atlas de Vulnerabilidade e Inundação, elaborado em 2014, que traz para a gente trechos que são inundáveis em cursos d'água em 61 dos 78 municípios daqui do estado. E a gente pode perceber que esses trechos se concentram mais especificamente na região onde nós temos a maior ocorrência de inundações, de acordo com o mapa anterior, e a maior ocorrência de precipitação, sendo ponto de atenção. Pode falar, por favor. Dejanine? Não sei. Essa maior condição de ocorrência de eventos críticos na parte mais sul, ela está também muito relacionada porque é onde a gente costuma ter maior ocupação do uso e ocupação do solo, com tipos de uso que dificultam a impermeabilização da água no solo, né? Das águas de chuva no solo, e também, por muitas vezes, a ocupação da calha maior dos rios. Então, onde tem maior ocupação, muitas vezes as pessoas com um nível econômico um pouco mais difícil, acabam, às vezes, ocupando essas áreas indevidas que deveriam ser de proteção, e aí, sim, quando eu tenho uma maior vazão, essa água, ela escapa da calha básica do rio, né? Então, por isso, os eventos ficam mais intensos também, além da pluviosidade, tá? Muito obrigada pela contribuição. E, dando seguimento, nós trouxemos os eventos de crises mais recentes que aconteceram aqui no estado. Primeiramente, falando do evento de seca, que ocorreu entre os anos de 2014... Passa o slide, por favor. 2014 e 2016, e ele esteve relacionado a diversos fatores. E, dentre eles, nós tivemos anomalias meteorológicas relacionadas a um advento que ocorreu na movimentação das massas de ar que acontece no Brasil e também de umidade, e que fizeram com que esse período de seca se instaurasse por um tempo mais prolongado. Nós temos também a relação com as decisões de gestão de recursos hídricos, a falta de infraestrutura de abastecimento, quando nós estamos pensando na reservação da água para suprir os usos, quando nós temos a ocorrência de crises. Temos também a relação com a educação para o consumo racional de água e redução de desperdícios. E temos também a falta do uso de fontes alternativas aos reservatórios, que seriam as águas subterrâneas, como a Camila expôs anteriormente. Nós temos, de forma, bastante reservação, só que ela ainda não é muito explorada
principalmente, não no caso, nessa crise. E também relacionado ao controle de problemas ambientais, especialmente o desmatamento e a poluição, que interferem diretamente na disponibilidade e na qualidade, porque eles deterioram os nossos mananciais. E também está relacionado a desastres. Segundo a Carta de Vitória, no ano de 2016, essa crise comprometeu a produção agropecuária industrial, comprometeu o abastecimento humano, chegando até a aumentar os custos dos serviços de abastecimento de água, devido ao comprometimento da qualidade, principalmente pela entrada da cunha salina, atingindo os pontos de captação de água nas estações. E tivemos também o fechamento de barras, dificultando e até impedindo o acesso ao mar para os pescadores que tiveram seu sustento comprometido. Nós trouxemos duas imagens que podem ilustrar muito bem esse cenário. A primeira delas é do Rio Santa Maria Vitória, onde a gente percebe uma altura muito baixa desse manancial, com uma seca bem visível. E só um momento. E a barragem de Rio do Espírito, que também entrou em estado de crítico. E tivemos um agravante que foi muito determinante para o estado de, certa forma, calamidade instaurado na época, que foi o rompimento da barragem de Mariana, em Minas Gerais, em novembro de 2015, que afetou os nossos mananciais de forma a suspender o abastecimento de água, levou à morte dos peixes e paralisação das atividades dos pescadores. Se antes a gente já tinha o sistema de abastecimento afetado, nesse momento ele entrou num estado crítico de racionamento e distribuição. Analisando o evento agora de inundação, ele é mais recente, ele ocorreu entre os anos de 2019 e 2020, e a sua causa também foi relacionada a diversos fatores. Anomalias meteorológicas, que estão relacionadas a elevado índice de pluviosidade, a decisões de gestão dos recursos hídricos para lidar com essa crise, a falta de infraestrutura, principalmente nos centros urbanos, onde, como a professora contribuiu, nós temos uma intensa impermeabilização dos solos e com um sistema de drenagem que muitas vezes não é deficiente para fazer esse escoamento. E também relacionada a desastres. Os principais impactos que nós tivemos foram enchentes e alagamentos, desabamento de casas, deslizamento de terra, e também tivemos a desapropriação de casas, o risco de rompimento de barragens pelo aumento do volume armazenado, a interdição de rodovias e pontes, muitas das vezes ocasionada por deslizamentos, e a aparição de doenças de veiculação hídrica relacionadas, porque as pessoas acabaram praticamente nadando pelas ruas. E um exemplo que nós trouxemos foi do município de Conha, que acredito que todos, ou espero que todos, tenham tido conhecimento. Foi um estado muito, diria que chocante, porque foi de uma magnitude que eles acreditavam que nem iriam recuperar o centro do município, já estava tudo perdido, assim. Porque praticamente a água varreu a cidade, levou casas, carros, estabelecimentos, as pessoas estavam sem documentos, familiares, todos perderam suas casas. Então, foi um estado de calamidade instaurado nesse município. E pensando em como a gente lida com esses cenários adversos, que não só estão relacionados a adventos climatológicos, eles também são desencadeados por nós, que auxiliamos nas mudanças climáticas, aumentando a frequência desses eventos, e que fragilizam a oferta de água e o ciclo hidrológico. Então, há uma necessidade
da gente direcionar esforços nesse sentido para melhorar a gestão e minimização dos impactos dessas situações. E, nesse sentido, os planos de segurança hídrica e as ações em segurança hídrica, elas são de extrema importância. E, como foi dito anteriormente, não só ter esse plano, não só implementá-lo, mas também acompanhá-lo, monitorar e estar ali incisivamente para que essas ações contribuam para um estado de segurança hídrica permanente. E alguma contribuição? Benjamine, Mariângela? Meninas, muito obrigada pelo conteúdo, né? Pelo que vocês trouxeram aí, né? Para a gente poder uniformizar o conhecimento sobre essa questão, né? Eu gostaria de complementar com algumas informações, né? Que em 2014 foi lançado no estado o Programa Capixaba de Segurança Hídrica e Uso Sustentável da Água, né? E esse programa ele visou incentivar o reuso da água e práticas sustentáveis. Em 2023, o governo conseguiu um aporte do Banco Mundial, né, para fortalecer a questão da gestão da segurança hídrica e reduzir os riscos em áreas específicas, em meio a essas mudanças climáticas, né, e essas situações que as meninas acabaram de apresentar. Aumento da intensidade desses desastres no Espírito Santo, é importante que a gente tenha essa gestão para que a gente consiga minimizar essas ocorrências, né? E o apoio financeiro, ele vem para auxiliar exatamente isso, operacionalizar essas ações com projetos de gestão de segurança hídrica, monitoramento de riscos associados a essas mudanças climáticas e fazer uma gestão sustentável dos recursos hídricos. Então, a gente espera aí que com esse aporte que a gente tenha modernização e operacionalização do sistema de informação, né, de recursos hídricos, com esforços aí para aquisição de equipamentos, implementação de ações de capacitação, implementações de sistemas de alerta, para poder a gente não ter essas ocorrências, né, ou minimizar essas ocorrências no estado, tá? A gente já tem algumas ações, né? Como, por exemplo, o programa Reflorestar das bacias hidrográficas, e aí talvez alguns comitês aí possam falar alguma coisa sobre isso, queiram falar alguma coisa sobre isso. A gente já tem a Defesa Civil aí apoiando, né, nessa gestão de enchentes e secas nas bacias hidrográficas, então se alguém quiser se manifestar, fique à vontade. E a AGER, ela disponibilizou para a gente 2 endereços, né? O da diretoria técnica e o da coordenação de hidrologia e informação de pesquisa, com os e-mails, para que a gente possa encaminhar dúvidas, esclarecer algumas questões que, infelizmente, eles não puderam estar aqui nesse momento, né? Então, eu vou colocar aqui no chat para vocês, ficam os e-mails, que se houver qualquer dúvida, se vocês quiserem direcionar qualquer pergunta para lá, fiquem à vontade. Mas agora a gente abre, né, para vocês participarem aí efetivamente. Levanta a mãozinha que as meninas desbloqueiam o microfone, ou podem fazer a pergunta via chat que a gente lê, para a gente conversar um pouquinho sobre isso que foi falado e os comitês poderem falar um pouquinho, né, sobre o que vocês estão vivenciando aí no dia a dia relacionado à questão da segurança hídrica. Alguém gostaria de falar? Tem uma pergunta no bate-papo público que diz assim, importante... Não. Tem uma pergunta, pode reforçar, por gentileza, a diferença entre inundação versus enchente? Confundo bastante esses termos. Bom, o que acontece? O rio, ele tem a sua calha e ele tem o seu nível normal, né, de funcionamento. Só que ele tem os seus períodos de máxima, assim como tem os seus períodos de mínima. Então, esse período de máxima, então a calha seria o que a gente chama de calha maior. Então, quando a vazão ela é tal
né, uma vazão de cheia, que caiba dentro da calha maior, então ali eu tenho a enchente. Quando a vazão extrapola essa calha maior, aí sim eu passo a ter a inundação, tá? Ou seja, essa calha maior, ela já é uma prevista através de estudos de períodos de retorno, de um local, uma área a mais do nível normal do rio, que pode sim ser ocupado pelas águas. Então, a gente já tem isso por estudos hidrológicos. Agora, quando ultrapassa essa calha maior, aí eu passo a ter o que a gente chama de inundação. Ok, Eliane? Pessoal, vou liberar o acesso aqui do Felipe, do microfone, que ele levantou a mão. Felipe, tá liberado. Me ouvem? Sim. Felipe, você só pode se apresentar para saber de onde você é, só para a gente... Tá. Tá? Agora tá me ouvindo, né? Sim. Ah, tá. Bom dia. Meu nome é Felipe, eu tô aqui na bacia do Rio Itaúnas, né? Na verdade, não faço parte do comitê, eu só estou inserido aqui na bacia. E eu sou agente de extensão aqui do Incapé, no município de Mucurici, aqui na região extremo norte, né? No estado. Não, a contribuição que eu tenho a fazer não é nenhuma pergunta, mas é mais uma contribuição como uma pessoa que está inserida numa bacia, que observa alguns pontos, né? O que vocês falaram aí, do que as meninas falaram, sobre os índices de segurança hídrica, o que foi apresentado em termos de dados, em mapas e tudo mais. E a bacia do Itaúnas é uma das bacias mais degradadas que a gente tem aqui no estado, né? A bacia do Rio Itaúnas. Se a gente for estudar um pouco de história, todo o processo histórico que teve da madeireira que tinha aqui na região, que tirava madeira para levar para a Holanda, todo o processo de formação da região se deu, né? Não vou falar do contexto geral da bacia, mas, né, a degradação ambiental. E se a gente pegar o mapa de solos, a gente vai ver que está dentro de uma região conhecida como os tabuleiros costeiros. Então, você tem uma profundidade de 50 a 60 centímetros, aquela camada laminar de solo que impede muito a infiltração de água, né? A reposição de água nos aquíferos, mais abaixo. Então, é uma região um pouco complexa. Tem uma vantagem que é uma região que em termos topográficos, dá para se construir muitas barragens para que se garanta a segurança hídrica, né? E também a questão de uma das regiões que tem mais avançado em irrigação, né? O agronegócio forte do estado, essa região de Jaguaré, Montanha, Pinheiros tem uma das áreas irrigadas maiores do estado, né? Então, a utilização de água dentro dessa bacia, por exemplo, no município onde eu estou, a ampliação das áreas irrigadas da agricultura aqui está sendo muito grande, porque é um dos poucos municípios que a gente fala, eu costumo falar aqui, né, que é uma das poucas áreas do estado onde se tem uma fronteira agrícola ainda pouco explorada. Se a gente pegar em outros municípios aqui próximos, no estado como um todo, a exploração agrícola ela já é bem intensa. Aqui ainda é pouco, o que predomina ainda é muita pecuária, muita pastagem, muita pecuária. Porém, isso de alguns anos para cá, antes da pandemia para cá, tem alterado. E, como vocês apresentaram, a gente é ciente, né? O consumo de água na agricultura ela é muito violento, né? As plantas demandam muita água para poder fazer a produção agrícola. E o que eu vejo aqui, o que vem sendo feito ao longo dos anos, em termos de degradação, hoje o que está colocado nos planos de recuperação e tudo, vai ficar muita coisa no papel, porque não é barato fazer. Não é barato você pegar. É uma região pouco resiliente, tá? Uma região pouco resiliente em termos de solo, de planta, de fertilidade. Então, quando você bota no contexto, a resiliência é baixa. E
Quando a gente fala assim, recuperar o meio ambiente, tudo, o programa Reflorestar, uma crítica construtiva que eu faço, o programa Reflorestar, é que ele visou muito o plantio de árvores, esqueceu do solo e da água. Como é que eu estou na região que aqui vocês mostraram bem aí o mapa, de pluviosidade 850, teve um ano de 2016 aqui, foram 500 milímetros. Eu sou do estado da Bahia, na minha região lá, no meu município, choveu 750, aqui choveu 500 no mesmo ano. Então, como é que eu estou na região onde, para qualquer ser vivo sobreviver, precisa de água e o princípio do programa é plantar árvore? Aí, cadê o recurso hídrico antes disso tudo, né? Então, assim, a conservação do solo e da água, ela tem que ser vista como prioridade a qualquer tipo de atividade de reflorestamento, né? Vamos botar de nativo, porque muito do insucesso, inclusive alguns produtores aqui participam do programa Reflorestar, não tiveram sucesso porque é muito bonitinho no papel quando você bota plantar árvores, mas quando você vai para o campo, você tem que ter os recursos necessários à planta, né, à vida. Então, outra coisa, é caro. Você fazer conservação do solo é caro, não é barato, porque você vai depender muito de máquina, movimentação de solo, é caro. E assim, eu vejo que aqui eu tô na cabeceira do Rio Itaúnas. O Rio Itaúnas, a nascente dele está 1,5 km aqui da minha casa. E você não vê área de APP, você não vê nada de conservação que vise isso, né? Então eu acho que vai ser um problema. Em termos de agricultura, eu vejo a agricultura, mas e se você resolve armazenando? A vantagem que eu falei da topografia aqui é que dá para fazer muita barragem. Diferente de quem está no sul do estado, onde você tem, por exemplo, a topografia muito acidentada, barragens grandes acumulam poucos volumes de água. Aqui, barragens pequenas acumulam volumes de águas consideráveis devido à topografia, que eu chamo de a mesa de sinuca, né? Qualquer centímetro de água que você eleva, você recua bastante a lâmina de água. E, assim, então ela tem potencial agrícola. O pessoal aqui trabalha aqui na região, né, que eu falo região norte, né, de Linhares para cima aí, é uma região de aptidão para o agronegócio forte do estado daqui. Se você for para o sul, a realidade de topografia, pequenas propriedades, e você tem a região de montanha aí, por isso que eu posso até estar enferrujado aqui nos conceitos de bacias hidrográficas, mas as chuvas que tem de orográficas, não sei se vocês podem me corrigir, aí acontecem mais porque você tem a região de montanha. Aqui é uma região mais aberta, a topografia mais plana, é mais seco, né? Uma região mais seca. Então, o que eu tenho para falar é isso, né? Por exemplo, agora dia 25, nós vamos ter uma reunião aqui com o pessoal do... Ixi, agora me falei o nome. Né? Do Ministério da Agricultura, eu acho, em Pinheiros, para falar sobre a implantação de um polo de irrigação aqui na região. Né? O município de Pinheiros aqui vai sediar essa reunião sobre um polo de irrigação, de agricultura irrigada, né? E, porém, toda demanda hídrica ela depende de conservação do solo e da água. E nós estamos numa região de bacia muito degradada, principalmente aqui na cabeceira da bacia. Né? Acho que era essa a contribuição que eu tinha para falar, né, em termos do que vocês falaram aí. Esses índices de seguranças hídricas, por exemplo, para cidades, dá para você resolver com barragem. Eu estou no município de 5.400 habitantes, é o segundo menor município em termos de população do estado, mas você tem uma segurança hídrica aqui com uma barragem de 20 hectares, né, para abastecer menos de 5.000 habitantes, porque você divide ainda para os distritos e tudo mais, mas tem município que não tem essa segurança, a captação direta, né? Por exemplo, São Mateus é captação direta, Conceição da Barra, mas Montanha já tem barragem, Pinheiros tem barragem, Boa Esperança, que divide com Pinheiros, Mucurici, aqui onde eu estou, né? Ponto Belo já tem barragem. Então, mas quando você entra para a agricultura, pensando nos pequenos produtores, você tem que ver que não é barato também fazer barragem, né? Então, se houver alguma política nesse sentido, que ela seja feita no armazenamento hídrico e na conservação, porque não é barato. Não adianta a gente ficar falando de conservação do solo, preservar matinha e topo de nascente, porque lá atrás o estrago já foi feito. A geração atual, para fazer isso, ela precisa de dinheiro. E se não tiver política pública, ela não faz. Ninguém vai ficar bancando de bonzinho para poder fazer conservação do solo e da água sozinho, né? Dá para fazer, dá para fazer. O pouco que faz é melhor do que zero, né? Mas não é barato, tá? Agradeço a oportunidade aí e parabéns pelo evento.
Obrigada, Felipe. Dejanine está querendo fazer algum comentário. Por favor, Dejanine. Felipe, sobre alguns pontos que você falou, eu peguei algumas coisas, porque eu tive uma queda também aqui da internet, mas a primeira coisa que eu posso te dizer é que, com relação ao recurso para que se faça isso, ele de fato existe, não é fictício e é um recurso suficiente para que as coisas aconteçam. Né? Fazer acontecer é que a gente vai ver ao longo do tempo. Então, esse recurso, sim, não é só de papel, não, ele existe mesmo. Uma outra coisa com relação a essa questão do aumento de uso da água para irrigação, o que eu acho que vai ser abordado um pouco no terceiro ou quarto ciclo de capacitação, que fala sobre práticas e uso racional da água, isso é uma questão um pouco mais difícil. Por quê? Muitas vezes as pessoas acham, né, quem lida com a parte de agricultura, que é só colocar um determinado tipo de irrigação e tudo vai funcionar bem. Não, isso passa por outras coisas, que é o tipo de cultivo que está sendo feito, se ele é adequado para aquela região, para aquele tipo de solo, qual é a melhor forma de fazer essa irrigação, o método, se vai atender aquela cultura. Então, isso tudo passa por uma questão mesmo de conscientização e do uso racional, porque o uso racional, ele não vai ser restringir o uso, mas ele é usar de forma adequada. Então, sim, essa orientação, acredito que até você, não sei se foi você, mas acredito que foi, de uma relação com o Encapé, sim, precisa ajudar, né, uma conscientização das pessoas, avaliar esse tipo de cultura, a forma de fazer irrigação. E é isso que eu falei, os recursos para serem aplicados existem. A gente precisa ver como isso vai acontecer ao longo do tempo e é possível, sim, minimizar esses impactos, até mesmo porque a resiliência, ela não tem o objetivo de solucionar tudo, dar uma solução 100% para tudo, mas sim minimizar os impactos sofridos. Então, assim, qualquer atividade, qualquer ação que permita reduzir esse impacto, seja de eventos de seca ou de inundação, ele já é uma atitude, uma ação de resiliência. Ok? Só para esclarecer um pouco mais. Obrigada, Dejanine. Lembrando que é extremamente importante a participação dos comitês de bacia em todos os momentos possíveis relacionados à elaboração desses planos, programas, né, de segurança hídrica, exatamente identificando áreas de vulnerabilidade, que são essas que deveriam ter um aporte financeiro, né, mais expressivo. Então, é extremamente importante a participação de vocês, né, da comunidade, do comitê, nessas ações, nessas decisões, para que realmente seja direcionado à região mais vulnerável. Né? Felipe, você estava comentando também a questão de possibilidades de construção de barragens, né? Ok, ele realmente tem uma topografia que pode favorecer isso, mas a gente também tem que ter um cuidado, porque as barragens também elas geram impactos, né? E principalmente se ela não tiver um controle adequado, se não tiver uma vazão residual adequada, ela pode comprometer o ecossistema. Então, assim, a gente também tem que ter cuidado com essas questões aí que podem ser uma solução, mas que tem que ser uma solução efetiva, assim, ela tem que ser muito bem pensada para que ela não traga outros problemas, né? Seu microfone está aberto, Jéssica, o microfone dele está aberto? Tá. Ok. Só uma contribuição, hein, professora, com o que você falou a respeito de barragem. Em 2016, no auge da seca aqui no estado, foi falado a respeito de conflito pelo uso da água. Eu estava aqui no campo, presenciei muito conflito. Inclusive, houve mortes, se vocês procurarem aí nas matérias da Gazeta, houve mortes aqui em Nova Venécia, não sei se em Pinheiros, Boa Esperança, relacionada a conflito de uso da água. Verdade. Qualquer um de nós pode sobreviver sem energia elétrica, descalço, pelado, de qualquer maneira. Sem água, ninguém sobrevive. Então, assim, a primeira coisa que, se quiser causar o caos na humanidade, como está sendo, a gente está vendo um exemplo na guerra lá em Gaza, é cortar suprimento, água e comida.
Você vive sem tudo, sem internet, sem nada. Agora, sem água, sem comida. Comida ainda dá só para sobreviver alguns dias. Agora, sem água não dá. Entendeu? Então, assim, eu presenciei um produtor com o outro e um puxar a faca para o outro. Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Na hora a gente fica meio que por causa de uso da água. Importante. Uso da água, entendeu? Então, assim, quando a gente fala em barragem, é questão de sustentabilidade. Lógico, assim, tem todos os critérios, toda a parte que antevém, né, a construção. Mas tem que ter uma política de construção, ou de incentivo, ou de fomento, alguma coisa do tipo, para que isso seja feito nas pequenas propriedades, até com forma também de conservar o solo e a água, porque em regiões secas não tem outra saída. Não tem outra saída para você ter água para sobreviver, para você produzir, para você ter renda. Né? Se a gente pegar ali ó, na região semiárida do Nordeste, as áreas mais ricas elas estão próximas na margem do São Francisco. Se adentrar mais ao semiárido, é pobreza extrema. Por quê? Não tem água. Né? Você vê que não tem nada de agricultura. O que predomina é pecuária, não é nem de bovina, é pecuária de caprinos e ovinos, ou de lagartixa, né? Porque não dá, não tem como. Né? Toda área que exige agricultura, ela vai precisar de água, muita água. Né? Então, só essa contribuição que eu queria fazer, que esse conflito ele existe. Se chegar a outro momento de outro El Ninho forte, como foi em 2016, vai haver mais conflitos, podem haver mortes, vai ter que ser tomada de novo, apanhar de novo para poder fazer alguma coisa, o poder público, né? A gente sabe que o poder público é uma tartaruguinha, ele toma iniciativa e tudo, mas ele é lento. Para rodar a coisa, ela é lenta, é uma engrenagem lenta, né? É normal, né? Se não for feito de qualquer jeito, o recurso público é muito mal aplicado. Mas só isso, professora, desculpe aí. Nesse projeto que a professora Mariângela citou, junto com o Banco Mundial, tem sim a previsão de formas de reservação de água, né? Eu acho que assim, a professora ela quis frisar que nem sempre isso é a solução de tudo, né? E os impactos que isso podem gerar. Mas sim há casos de necessidade e tem formas adequadas de se fazer sem prejuízos a jusante, né? Não, a necessidade tem, e até nosso estado é um dos que tem menor reserva, né? Somente com foco no uso agrícola, no uso, não vou falar no uso agrícola, mas no uso para abastecimento. É o estado que tem menos reserva para isso, né? E realmente essa é uma das questões aí que estão nesse programa e que a gente precisa dessas barragens. É só tomar esse cuidado, né? Para a gente poder não estar gerando uma outra questão aí, né, ecossistêmica, né, vamos dizer assim. Né? É verdade, Felipe, é o estado que melhor trabalha com pequenas e médias barragens para a agricultura, não é isso? Ok, beleza. Tem mais uma pergunta? Tem a pergunta da Gabriela Cristina. Ela quer saber aqui, com relação aos dados de tratamento de esgoto, foram dados das capitais ou do estado? Os dados foram do estado. Todos do estado. Mais alguma dúvida, Gabriela? Quer falar? Não? Mais algum comentário, gente? Mais alguma... A Gabriela está escrevendo. Mais algum comentário? Mais alguma contribuição? Ok, obrigada. Tá joia. Gente, só lembrando, tá aí, à tarde a gente teve que mudar a plataforma, né? Porque o professor Beranger, ele não estava conseguindo, a gente não estava conseguindo fazer a dinâmica da apresentação dele aqui nessa plataforma. Então, a gente vai migrar. À tarde eu abro o Meet para a gente ter, né, a palestra do professor Beranger compondo essa capacitação sobre segurança hídrica. Felipe, vai ser bem interessante, né, que ele vai trazer essa experiência exatamente do Nordeste, onde eles têm essa questão, ele vai falar um pouco sobre a questão do São Francisco também, ele vai trazer alguma abordagem sobre isso. Então, a gente conta aí com a participação de todos no período da tarde, tá? Jéssica. Felipe quer falar de novo. Pode falar, Felipe. Tá bloqueado. Tá, não, já foi. Ah, tá.
É que o meu microfone estava... Só a respeito daí, assim, não tenho muita propriedade, mas eu posso falar, por exemplo, eu sou do município da região semiárida do estado da Bahia. Lá, a fonte de abastecimento do município são poços artesianos, certo? Poços de alta vazão. Poços de 50, 100, 40 mil litros de água por hora. Na região de Irecê, já há casos onde você tem ali 20, quase 30 anos de exploração. Lá são poços é uma região calcária, né? Região de Irecê, no centro, região central do estado da Bahia. Onde se já tem problema de secagem desses poços, afetando inclusive até a parte superior do terreno, né? A parte de solo em cima. Porque são poços confinados na região de área calcária, né? Do platô de Irecê. São poços confinados onde você tem poços de 200, 300, até 400 mil litros de água por hora. Uma vazão violenta para tocar pivô central. Agora você imagina aí 20, 30 anos de exploração de agricultura. Esses poços confinados, eles começam a esvaziar aquele local e começa a haver uma depressão no terreno, né? Formação daquelas dolinas. Uhum. Então, a utilização... Eu não conheço, não tenho nem propriedade para estar falando sobre isso. Não é o caso aqui do Espírito Santo, da região aqui de Linhares para cima, onde você tem a região de tabuleiro costeiro. Mas aqui o município onde eu estou mesmo, os produtores já escavaram aqui, a área de confinamento, já perfurou o poço artesiano, muito fraco, a vazão muito baixa, poços de 100, 110 metros de profundidade, uma vazão muito baixa. Então, assim, a sustentabilidade para a região aqui, ela não está muito em poços. Certo? Se eu vou pensar para atividade financeira, agrícola e tal, ela está mais em águas superficiais, né? As meninas colocaram isso, né? Que a maior parte das nossas captações para abastecimento é superficial e a gente tem realmente essa questão mais forte da água superficial. A gente está com um curso de especialização em recursos hídricos e ontem a gente estava abordando exatamente isso. A falta de informações que o Estado tem sobre recursos hídricos subterrâneos, né? De mapeamento sobre o uso que está sendo feito, porque está sendo feito, né? A gente tem poços escavados, tem uso, e a gente não tem um grau de informação que dê uma base legal para outorgas, para avaliação do que está acontecendo, tanto com a questão da vazão, quanto com a questão da qualidade dos nossos recursos subterrâneos. Então, isso é um trabalho que a gente vai começar a engatinhar com ele, né, com essa pós-graduação em recursos hídricos. A gente espera contribuir com o Estado, a gente sabe que já existem trabalhos contratados para iniciar, atualizando as informações sobre recursos subterrâneos no Estado, tá? Então, mas a gente não é um Estado com grande recurso hídrico subterrâneo, né? Mas o que tem a gente precisa mapear e a gente precisa controlar, né? Então, a gente já sabe que a AGEA já está com uma ação nesse sentido. Exatamente. Ok? Mais alguma consideração, gente? Janine, gostaria de falar mais alguma coisa? Não, só isso que você falou mesmo, né? Precisa primeiro, assim, ter um cadastro dos usuários, né? Independente do volume utilizado, né? Da vazão utilizada, mas identificar, né? Onde estão esses usuários, né? E quanto de água é retirado para fazer toda uma avaliação, né? Das condições locais e da possibilidade de se manter ou não. Sim. A sustentabilidade, né? Como o Felipe falou. Gente, eu agradeço a participação de todos, agradeço a apresentação da Camila e da Carla e vou passar a palavra para a Jéssica, então, para ela fazer o encerramento, lembrando sempre de preencher o formulário de confirmação de presença e de registrar aí o nosso link para a palestra do período da tarde, tá bom? Jéssica, está com você. Vamos lá, então. Gente, agora nós estamos, né, encerrando aqui esse primeiro momento, né? Agradeço a todos que acompanharam essa primeira parte da capacitação. Agradeço também a Camila e a Carla, né, que fizeram aqui a apresentação, a condução dessa primeira parte. Lembrando que no horário da tarde, às 1h30, a gente vai ter o segundo momento, né, continuação com o Dr. Beirão Janel de Araújo, da ESA.
lá da Paraíba, abordando algumas experiências práticas sobre a elaboração e a implantação do Programa de Segurança Hídrica da Paraíba. E em breve vocês receberão um folder com divulgação a respeito das próximas capacitações que serão realizadas. Não esqueçam de seguir a gente lá no Meio Ambiente Online. Foi enviado aqui o link do perfil, porque lá nós vamos divulgar, né, as próximas capacitações. Qualquer dúvida, estamos à disposição, é só entrar em contato e até a próxima.